É com muita alegria que eu quero chamar aqui à frente o pastor Carlos Queiroz, irmão, amigo, companheiro de jornada, de jugo, que sempre bondosamente aceita o nosso convite para estar aqui conosco durante as nossas conferências, compartilhando a palavra de Deus. Ele pregou hoje de manhã para a liderança que aqui estava, vai pregar hoje à noite, e amanhã ele já regressa para Fortaleza para os compromissos que ele tem ali na obra de Deus. Mas já está conosco também o pastor Cassiano, que vai estar ministrando a palavra amanhã para nós de manhã e à noite. É com muita alegria que nós recebemos esses homens de Deus aqui. Pastor, seja bem-vindo, a casa é sua, que Deus abençoe. Hoje pela manhã eu decidi que não ficar aqui usando esse púlpito, porque senão eu fico escondido, vocês não me enxergam. Então eu preferi esse outro, que eu acho que propositalmente o Congresso providenciou para as horas que eu fosse falar. Pode colocar aqui mesmo? Pode. Não vou derramar. Desculpa ficar aqui no lugar mais alto do que vocês, mas é mais, eu acho, por uma questão estratégica, não é para dizer que quem está aqui é melhor do que ninguém, é só uma questão estratégica de facilitar para a comunicação, você enxergar bem a gente, mas assim, eu gostaria de estar sentado com você à mesa, porque hoje pela manhã nós conversamos sobre o livro de João, e o livro de João me passa essa sensação de que é o tipo de texto que vale a pena ser conversado como se a gente estivesse sentado à mesma mesa. Isso é muito mais evidente no capítulo 13, quando diz: sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. E levantando-se da mesa, né, pegou uma toalha, pegou uma bacia e pôs água na bacia e foi fazer terapia nos pés dos discípulos. Acho que Jesus não estava só lavando chulé, devia ter muito chulé por ali, mas eu acho que era muito mais um bate-papo, um diálogo. É tão interessante, isso é muito evidente na hora que ele passa a mão nos pés do Pedro. É como se o Pedro dissesse: meus pés, Senhor, com essas mãos santas e maravilhosas, não. Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não posso lavar os teus pés, então eu não tenho parte contigo, você não tem parte comigo. Se eu não posso lavar os seus pés, nós não somos amigos. Aí o Pedro se tornou bem batista, então molha a cabeça e os pés e dá e tal, né? Tá esse texto, né? Um texto assim. Então eu queria primeiro falar isso. Depois eu quero aproveitar essa ocasião para agradecer a parceria dessa igreja, a igreja que tem... Eu trabalho em comunidades lá em Fortaleza, em regiões difíceis. Claro que eu tenho as comunidades em outros bairros também, mas aonde eu dedico, onde eu acho que eu sou pastor, eu tenho decidido ir para lugares que ninguém gosta de ir, né? Então, por exemplo, mães e pais que perdem os seus filhos por conta da violência, mães de garotos que estavam em conflito com a lei, eu faço um trabalho que eu chamo de pastoral de consolação, que é o trabalho com mães e pais que têm seus filhos ceifados precocemente pela violência. Eu sou de uma cidade onde o índice de violência é um dos mais altos do Brasil, e foi considerada recentemente a 9ª cidade mais violenta do país, que é a minha cidade que nasci, cidade de Fortaleza. Eu moro vizinho, eu moro em Caucaia, que é uma cidade que tem uma frase pejorativa, chata para eu dizer para vocês, mas mata-se um hoje e tem um amarrado para amanhã. É muito complicado você viver nesses contextos. E geralmente essas pessoas, especialmente as pessoas que estão vivendo na periferia da periferia, os pobres mais pobres, não tem nenhum tipo de primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Eles se arrebentam logo em qualquer situação, às vezes que poderia ser negociada, conversada, e não tem ninguém com esse pessoal, nem defensoria pública, nem tudo. Eu tenho um professor amigo meu de uma universidade que faz o levantamento de todos os garotos que são dependentes químicos, que são pobres. Dependente químico, é pobre, e olha só que negócio chocante: não tem índole para matar e roubar, não tem índole para matar e roubar. Esse menino vai morrer mais precocemente do que o outro que consegue roubar e pagar o entorpecente e financiar a dependência química. Então o menino é pobre, é dependente químico, não tem índole para matar e roubar. O cara que forneceu a droga para ele mora a no máximo 100 metros da casa dele. Esse menino
vai morrer precocemente. Esse professor pega a lista, entrega na Defensoria Pública e diz: esses meninos que moram no endereço tal, rua tal, número tal, esse menino vai morrer nos próximos 2 meses. A última vez que eu fui com ele na Defensoria, ele estava quase que chorando. Dos 32 tinha morrido mais de 16. É chocante. Então é com esse pessoal que eu ando perto, e essa igreja tem me apoiado a exercer essa tarefa. E num dos locais, que é onde a gente tem um projeto social, o Projeto Castelão, já tem uma igreja, já tem um irmão lá que está assumindo o pastorado. Depois eu vou conversar com vocês para vocês pegarem essa ajuda que manda, e manda para ele. Ele precisa mais do que eu e fazer esse tipo de apoio, porque Deus é bom. Deus é bom, gente. Deus é bom. E essa frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu tenho vivido quase que de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. É o pai que chega lá em casa: pastor Carlinhos, o meu filho está amigo de um garoto de uma facção, e a outra facção quer matar o meu filho, o que é que eu faço? Dá para fazer alguma coisa? Eu olho assim para ele: o senhor quer trazer seu filho aqui para casa? Ele é só amigo dos meninos da facção? É só amigo, e a facção, por ele ser amigo, quer matá-lo. Traz para aqui para casa. Aí o cidadão levou o rapaz lá para casa. Aí mais ou menos uma semana, uma colega me mandou uma mensagem: Carlinhos, o menino não é amigo de facção não, aqui de qual é a facção que ele é? Olha, o cara anda armado. Mas o cara já estava lá em casa, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não dava para mandar embora. O garotão é casado, trabalhando, vive com dignidade, e é uma nova pessoa, e a vida dele tornou-se um paraíso. E acho que a relação não é eu converti o menino, é que o menino me converte também. Eu fico mais sensível, eu aprendo a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus. Essa história da missão não fica pensando que é você fazendo e o outro sendo abençoado somente. Missão é uma via de 2 mãos. O Pedro vai na casa do Cornélio e a gente pensa que o Cornélio é quem se converteu. Se converteu o Cornélio e o Pedro. Aliás, eu acho que o Pedro se converteu mais do que o Cornélio, porque Deus falou com o Cornélio só uma vez e o cara atendeu. Então o cara parece que era assim com Deus, né? Deus falou com Pedro umas 3 vezes e o Pedro achava que era pegadinha. Quem conhece o texto pode observar que o Pedro fica pensando que Deus está querendo fazer uma pegadinha com ele. E aí o Pedro vai para a casa do Cornélio, e tanto o Cornélio é abençoado com a graça de Deus, como o Pedro também aprende. E aí o Pedro diz: agora eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu acredito que a conversão é um processo contínuo. Todo dia nós nos convertemos de alguma área da vida, que significa mais dependência de Deus, mais confiança em Deus. Mudamos em alguns aspectos da vida. Nós estamos num processo permanente de transformação profunda, e essa renovação extraordinária, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que quando o véu é rasgado e Jesus Cristo é revelado, ou quando Jesus Cristo é revelado, o véu é rasgado, e aí nós, em liberdade, somos transformados de glória em glória, até a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que isso aconteça sempre comigo e com você. Então fica essa minha gratidão a essa tarefa que a igreja, essa parceria que a igreja tem tido com a gente. Aproveito também para dar essa notícia agradável, que já tem lá uma congregação, já tem um cara pastoreando a comunidade, e Deus está abençoando muito lá esse ambiente. Eu conversei hoje pela manhã sobre o Evangelho de João, e estou sentindo o mesmo desejo de continuar conversando sobre o Evangelho de João. Respeitando as pessoas que estavam hoje pela manhã, eu vou tentar não ser repetitivo e trazer algumas informações a mais, de tal maneira que quem estava pela manhã possa também se perceber abençoado, abençoada pela graça de Deus, e assim o Espírito Santo nos ajude a compreender mais sobre a missão no Evangelho de João. Eu tenho muita vontade, se é um rapaz que eu tenho vontade de conversar com ele quando chegar lá na glória, é o João. Porque o que eu conheço do que ele escreve sobre Jesus é das minhas impressões a partir do texto. Mas tem coisas que eu queria perguntar para ele. João, era isso mesmo? Você escreveu pensando nisso, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, o João coloca aquela história da transformação da água em vinho logo no começo do seu texto. É no começo do livro, no começo do livro. Quando eu leio a história da transformação da água em vinho, que é só o João que conta, e a água é colocada em 6 talhas.
E aquelas talhas não eram objetos simplesmente para colher água nas casas de família, ela tinha uma conotação religiosa. Então aquelas famílias tinham 6 talhas, os visitantes que chegavam na casa, esse ato de lavar a mão na cultura judaica, naquelas talhas, era também uma forma de falar de purificação. Eu estou me purificando para participar desse momento e desse ambiente. Então as talhas, as 6 talhas que recebem as águas, elas têm como que uma certa característica, uma certa natureza, um tipo de confluência com a experiência religiosa. E aí esse milagre está colocado no começo do livro, onde todo mundo bebe do primeiro vinho, e depois Jesus manda colocar água nas talhas, porque o vinho se acaba, e aparece agora um vinho mais gostoso. E aí, quando eu vou lendo os textos seguintes, Jesus conversando com Nicodemos no capítulo 3, e depois conversando com a samaritana, no capítulo 4, capítulo 5, um moço que quer receber bênção, quer ser curado, e tem no imaginário coletivo a ideia de que no tanque de Betesda, quando passa um anjo, ele chacoalha a água do tanque, a primeira pessoa que pula dentro do tanque é curada. Em algumas Bíblias isso está em colchete, especialmente nas traduções de João Ferreira de Almeida, porque essa ideia de que essa água era chacoalhada e que alguém pulasse, o primeiro que caísse era curado, é porque é uma ideia possivelmente que apenas está no imaginário coletivo, não significa de fato que tinha um anjo que fazia isso. E eu acho que no fuzuê da multidão, grita daqui, grita acolá, balançou água, pula um, aí vai pulando, né? O fato é que você vai ter um camarada que Jesus chega e diz: e aí, moço, você está aí? Estou aqui, Senhor, há 38 anos. Então imagina só, um paralítico há 38 anos, e aí ele diz assim, o que me encanta não é que ele diz assim, eu pulei, mas eu era o segundo, eu era o terceiro. Ele diz assim, eu estou aqui há 38 anos e ninguém me empurrou. E ninguém me empurrou. 38 anos e ninguém lhe enxerga. 38 anos e ninguém lhe percebe. Parece-me que é o vinho da religião. E aí logo o vinho novo. Então, Nicodemos é o vinho da religião, a samaritana é o vinho ou o milagre da transformação da água em vinho, que é a percepção do Evangelho. O tanque de Betesda, o vinho do primeiro momento do casamento, a passagem de Jesus, o segundo vinho. Eu fico com a ligeira impressão que quando João escreveu e botou esse milagre aí, era para fazer desse milagre uma espécie de instrumento de leitura do restante do livro, dizendo, tem o primeiro vinho e tem o vinho mais gostoso. Ou seja, a gente vem para o culto, tem liturgia, tem pregação, mas tem um vinho mais gostoso. O vinho mais gostoso é quando você resolve amar a pessoa com quem você convive. Não adianta cantar amor aqui na igreja, isso é o primeiro vinho, é gostoso, a gente canta sobre amor, a gente canta sobre perdão, a gente fala de humildade, legal, isso é o primeiro vinho. O segundo vinho, para valer, é quando você sente o sabor do amor, é quando você sente a picância da reconciliação, é quando você percebe a tenacidade de viver em amizade com as pessoas que você quer bem. É quando você consegue colocar no seu coração a atitude de acolhimento daquele que você gostaria de assassinar, quebrar a cabeça e arrancar o pescoço. E aí você, de maneira cândida e bondosa, age de outra forma. Isso é o segundo vinho. Então, uma das coisas bonitas no Evangelho de João, que eu quero chamar a atenção para nós aqui em missão, é fazer esse discernimento do primeiro vinho da religião, que é encantador, fascinante, mas não tem o mesmo fascínio, o mesmo encantamento do Evangelho de Jesus. Porque senão, quando nós falamos em missão, nós estamos falando desse primeiro vinho. Nós estamos falando da história do Nicodemos, nós estamos falando do jeito que o Nicodemos percebe o seu mundo religioso, e não é diferente da maneira como eu e você percebemos o nosso mundo religioso. E aí, quando estamos falando dessa propagação, que nós chamamos de propagação do Evangelho, nós podemos estar fazendo colonização, nós podemos estar fazendo conquista religiosa, nós podemos estar querendo ser maiores do que outras religiões, e o Evangelho não quer ser maior do que ninguém, porque Jesus reconhece que o Evangelho é um fermento, e um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele disse que o Evangelho é pouca gente que vai querer, porque é um caminho apertado e estreito, e Jesus tem consciência que poucos entrarão por esse caminho. E ele sabe que a porta é apertada. Então, quando eu estou, por exemplo, no Brasil e vejo essa proliferação da cristandade no Brasil, eu fico perguntando se isso é Evangelho ou não. Aliás, às vezes, eu nem fico perguntando, já fico afirmando.
não só por causa do crescimento nosso, mas como é que é evangelho e você está num dos países mais corruptos do mundo? Como é que é evangelho e você está num dos países mais violentos do mundo? Como é que é evangelho e você está num dos países mais injustos do mundo? Se nós somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior país protestante do mundo, somos ao mesmo tempo um dos países mais corruptos, mais violentos, e somos ao mesmo tempo um dos países mais injustos do mundo, a gente tem que perguntar se na verdade essa presença significativa e relevante é de sal da terra e luz do mundo, ou se é uma experiência religiosa que se proliferou e não está fazendo diferença nenhuma. Qual é o cuidado disso? É porque tendo essa matriz, em fazendo missão, nós vamos só replicar a mesma matriz perversa, maldosa e irrelevante, que não fará diferença nenhuma para ninguém. Então a primeira coisa que me faz olhar para esse texto do Evangelho de João é esse discernimento entre a água, ou o primeiro vinho, que é fascinante, é interessante, mas não tem o peso do segundo vinho. Do milagre do poço de Betesda e a presença do Jesus de Nazaré que chega e diz: toma o teu leito e anda. Olha que coisa interessante. O indivíduo está há 38 anos no espaço e ninguém percebe. Mas agora é dia de sábado e ele pega o leito e sai andando com o leito. Todo mundo percebe. Você quer ver quando é que você vai ser percebido? Se você for numa igreja evangélica, se seu marido não é evangélico, ele pegar o pão na hora da ceia. Dependendo da igreja, todo mundo vai perceber. O homem não é nem batizado, já está pegando o pão. Ele pode ter vindo todos os cultos, ninguém nota, mas no dia que ele pegar o pão, todo mundo vai notar. Porque se você quebrar a regra da religião, todo mundo vai ver você. Você pode sofrer, padecer, na religião ninguém está preocupado com você. Se você padecer, se você tiver sofrimento, se você tiver uma profunda angústia, a religião não se preocupa com você. Mas se você quebrar a regra da religião, você está perdido. E o Evangelho não trabalha com essas categorias da religião. Aproveito para falar uma coisa que para mim é fascinante no Evangelho de João. Eu disse isso, falei sobre isso numa das vezes que eu estive aqui. Quem já me ouviu em alguns outros lugares, desculpa ser repetitivo, Pastor Jesus, é que hoje me deu uma paz no meu coração. Disse: pai, não se preocupe em repetir não, porque se o João tivesse que, toda vida que fosse falar, escrever outro livro, já era muito livro, ele escreveu só um e está bom, né? Gente, olha que coisa encantadora. Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Aí está reunido com os discípulos. Pega uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos. Aí o João conta esse momento, que é chamado de momento da Páscoa, Jesus ressignificando os objetos da Páscoa. João deixa isso muito mais evidente, essa ressignificação dos objetos. E o João conta isso de uma maneira muito encantadora, porque enquanto Jesus está lavando os pés dos discípulos e distribuindo lá a ceia, partilhando com os discípulos, aparece um cara legal, um empreendedor fantástico, que é o Judas. Entende de negócios, reclama de Jesus porque desperdiçou um vidro de perfume lá muito caro, né? Deve ter xingado que Jesus multiplicou pão, sobraram 12 cestos, e Jesus não vendeu nem um cesto daquele, né? Aliás, depois, se você quiser ouvir sobre o milagre, com todo respeito ao Edir Macedo, mas criticando a elaboração que ele faz sobre o milagre de Jesus, da transformação da água em vinho, ele critica: que milagre mais tolo, Jesus não fez nada com ele. Eu digo: ele que está falando é o Judas, que o Judas também deve ter falado: Jesus não vendeu 1 litro de vinho, rapaz, que empreendedor, né? Então, aí Judas é esse cara, e o Judas está chegando. Só que Jesus sabe que o Judas gosta de negócio, o Judas é capaz de vender a mãe dele. Jesus sabe, esse cara vende até a mãe dele, então para me vender daqui para ali. E o Judas está entrando na sala. E Jesus sabe que foi vendido. E eu fico assim desconfiando que a chateação de Jesus não foi ter sido vendido. Foi ter sido vendido só por 30. Caramba, esse cara me vendeu só por 30 moedas. Ou o cara é ruim de negócio, que Jesus sabia que ele não era ruim de negócio, ou esse cara é ruim de negócio, ou esse cara me considera um produto enganoso. E Jesus está num momento assim inusitado, de comunhão, gente. Onde na cultura judaica se celebrava as dores e as aflições do deserto, e agora as vitórias da vida e a libertação.
E como já disse, Jesus está ressignificando os objetos porque essa história já passou. Jesus está falando de novos momentos. E na cultura judaica, uma coisa muito relevante era as amigas podem molhar o pão no vinho do amigo. As amigas podem molhar o pão no vinho da amiga. Isso fazia parte da cultura. Só tinha liberdade de molhar o pão no outro quem era muito amigo. Eu digo para vocês com toda honestidade que eu não tenho nenhum constrangimento. Se eu tiver com o meu cafezinho de café, Pastor Jesus com um copinho de café do lado lá, e aqui eu mergulhar o meu pão no café, e se tiver pouco café, ficar pão na minha mão e acabar o meu café, a próxima mergulhada do meu pão vai ser no seu café, camarada. Nem adianta você esconder. E tenho certeza que você vai dizer, é Jesus, né? É Jesus, cara. Você só molha o pão no café de pessoa muito amiga. Você come o seu bife, a sua picanha, e só tira o pedaço que está no outro prato, se for uma pessoa muito amiga. Senão você nem mete a mão. Você nem mete a mão. Então, na cultura judaica, isso era muito evidente. É tanto que no capítulo 2 de Ruth, tem uma sinalização do príncipe Boaz, mandando um recado para Ruth, porque a Ruth, se você ler o capítulo 1, ela é uma estrangeira, está colhendo espigas com as mulheres judias, e elas estão discriminando a menina. Provavelmente o Boaz deve ter dado uma olhada para a menina, achado a menina bonita, e aí mandou um recado, digo a Ruth que amanhã pela manhã, ela pode vir à nossa mesa, e era uma espécie de primeiro café da manhã. Digam a Ruth que ela pode chegar à mesa, e ela tem a liberdade de molhar o seu pão no meu vinho. O que é que o Boaz está mandando dizer para Ruth? Digam a Ruth para não se sentir estrangeira, ela é de casa. Né? Eu vivi num país em guerra, eu me lembro numa região, muitas famílias passando muita necessidade, nós conseguimos umas construções pré-moldadas com a Alemanha para construir, colocar os alimentos e tal, e num dia dessa distribuição de alimentos eu fui, logo quando eu fui chegando, não tinha casa, era todo mundo morando embaixo de galhos, debaixo de uma pequena árvore, não tinha casa. Mas o senhor identificou que eu era brasileiro, gosta de café, não sei o quê. Na minha cabeça eu já fiquei pensando, tomara que não venha com pão, porque eu tinha visto o pão todo jogado sobre o chão, moscas à vontade sobre o pão. E aí ele chegou com a tábua, uma vasilha assim enorme, café, não coado, era água fervida e o café jogado dentro e mexido assim, uma latinha de leite condensado para, se você quiser, dar um pouquinho de adocicada, que não tinha açúcar. E aí quando ele trouxe a madeira, que eu olhei a vasilha de café, o que é que tinha do lado? Um pedação de pão, com a mesma cara do pão que estava cheio de mosca. Aí eu disse assim, o senhor ferveu bem essa água? Ele, fervei. Tá legal, porque o que é que eu queria? Mergulhar o pão para matar tudo que fosse germe. Então, o meu ato de mergulhar o pão naquela circunstância tinha outra motivação totalmente diferente da cultura judaica. Então, quando Judas aparece, e Jesus sabia que tinha sido vendido, e vendido por 30 moedas, Jesus diz para o Judas que ele tem a liberdade de molhar o seu pão no vinho de Jesus. Que os narradores colocam isso como denúncia, como se Jesus estivesse denunciando Judas. Eu presumo que não. Jesus estava anunciando quem ele, Jesus, é. O que Jesus estava dizendo é, cara, a despeito do que você fez, da maldade que você fez, você pode me tornar uma pessoa perversa tanto quanto você. E o que você fez comigo me dá o direito de ser um cara igual a você. Mas eu não vou mudar quem eu sou, eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré. A despeito da sua maldade, você pode molhar o seu pão no meu vinho. A despeito da sua maldade, a gente pode comer uma pamonha goiana com um cafezinho lá na cozinha lá de casa. A despeito do que você fez, a gente pode comer uma tapioquinha com queijo coalho e doce de goiaba. Uma tapioquinha Romeu e Julieta, lá na sala da sua casa. A despeito do que você fez, nós podemos beber chimarrão na mesma cuia. A Páscoa é uma espécie de primeiro vinho. Essa ressignificação de Jesus é o milagre do segundo vinho, é o vinho mais gostoso, é a beleza do Evangelho, a possibilidade de reconciliação, a chance de aproximação, de oferecer perdão, de abraçar o outro totalmente outro, que eu e você excluiríamos de graça, e excluiríamos inclusive cheios de razão,
mas o Jesus de Nazaré. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No meu entendimento, está fazendo duas coisas. Uma é expressando o seu amor, mas a outra coisa que eu considero mais importante, especialmente como lição para nós, porque vivemos muitas vulnerabilidades, é o fato de não se permitir ser transformado pela maldade do outro. Sofra a imperícia do outro, sofra a maldade do outro, mas não sofra a maldade pior, que é ficar semelhante ao outro. A maldade pior que o Judas faria com Jesus não foi de vendê-lo, não foi de negociá-lo. A maldade pior seria se Jesus tivesse ficado parecido com Judas e aprendesse com Judas a fazer as maldades que o Judas fez. Então, por favor, uma das coisas bonitas do Evangelho, e aí no meu entendimento na narrativa de João isso é muito evidente, não se permita ser transformado pela maldade de outras pessoas. Eu tenho um instrumentozinho pedagógico muito simples, de terapia comunitária, que é chamado Vozes do Coração, que é à luz do texto bíblico, a pessoa abrir o coração para falar da alma, falar dos seus sentimentos. Faço isso em pequenos grupos, né? E uma vez eu estava num pequeno grupo com pessoas das tribos tapebas, lá da região de Caucaia, e eu lembro que uma senhora aproveitou, estava falando sobre aquele texto de Romanos, a gente estava compartilhando o texto de Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, não aprenda a fazer o mal que o outro faz com você. Aí uma senhora deu um testemunho tão simples, mas tão lindo. Ela disse que quando ela recebia a aposentadoria dela, ela tinha um filho que já era casado, morava noutra casinha, o menino era dependente químico, o menino que eu estou chamando, mas é um cara já casado, pai de família. Ele tomava o dinheiro para alimentar a sua dependência. E ela, com medo dele, porque ele fazia ameaças, toda a vida deixava que ele levasse o dinheiro. E ela pôs no coração uma vez que não ia deixar mais. Aí ele chegou, ela recebeu o dinheiro, ele que dou não dou. Pois a senhora vai ver, vou queimar a sua casa. Ela achou que era só uma ameaça. Ela foi na cidade de Fortaleza um dia, quando voltou no final da tarde, o cara tinha jogado gasolina no seu casebre e tinha tocado fogo na casa. Os vizinhos tentaram apagar e tal, mas não teve jeito. Ela foi para a casa de uma filha, foi num posto de gasolina já à noite, conseguiu comprar 3 litros de gasolina, pôs lá no vasilhame e saiu de madrugada para tocar fogo na casa do filho. Ela disse que ia no caminho quando ouviu uma voz. Ele queimou sua casa e ensinou mais uma pessoa também a queimar a casa. Aí ela olhou e disse: ensinou mais uma pessoa a queimar a casa? Aí percebeu que aquilo que ela estava ouvindo, e segundo ela, a voz de Deus para si, ela dizendo assim: Deus estava dizendo que o meu filho fez a maldade de queimar a minha casa, e agora eu tinha aprendido com ele também a queimar a casa. Peguei, derramei a gasolina, voltei para casa e não queimei a casa dele, que eu não queria aprender a fazer a maldade dele. Parece uma história simples, mas o que esse Evangelho de João está dizendo para nós é: cuidado para que as maldades dos outros não venham permear o seu coração e a sua cabeça de tal maneira que daqui a pouco você se torna violento tanto contra o outro. E a violência que está dentro da gente vai encontrar os significantes em personagens externos que são tão violentos, e nós não temos coragem de exercer a violência, mas temos prazer que a violência seja exercida por alguém, e quando ela acontece nós aplaudimos. E aí já não é mais o Evangelho, é o primeiro vinho da religião, porque religião não está nem aí, gente, para matar e destruir. Seja a cristandade, seja as religiões islâmicas, seja qual for religião, os fanáticos da religião assassinam por nada. Estão aí as inquisições, estão aí, hoje de manhã eu falei sobre as nossas músicas de violência no mundo evangélico e por aí vai. O que é que me encanta no Evangelho de João? Evangelho de João, homens e mulheres que se encontraram com Jesus, e aí você pode perceber isso no começo do livro, discípulos de João, aí tem o André, tem o Felipe, e aí o Felipe fala para o Natanael, e um vai falando para um e vai falando para o outro, e tem sempre alguém saindo do seu espaço de conforto, da sua região de conforto, e indo para o espaço onde, no diálogo com o outro, as coisas podem na interação e na conversa com o outro, a beleza do Evangelho vem e se manifesta. É assim com o Natanael. Na verdade, o Natanael conhece Jesus a partir do Filipe. O Filipe chega e diz: eu encontrei o Messias. De onde é que ele é? Aí o Filipe anuncia: ele é de Nazaré. Aí ele diz: e pode de Nazaré sair alguma coisa que preste?
Aí o Natanael vai conversar com Jesus e percebe que ele é o Messias. O Evangelho se manifesta nesses diálogos da vida, nessas aproximações da existência. O diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, quando a gente lê o diálogo, parece ser uma resposta contundente no sentido de conversão do Nicodemos. Mas quando você chega no final do livro, você vai perceber que o Nicodemos e o José de Arimateia, uma espécie de discípulo oculto, ou com medo das pressões externas, são seguidores de Jesus. Tudo indica que Nicodemos passa por um processo de conversão mais profunda no final do livro. Essa é outra pergunta que eu vou fazer ao João. João, rapaz, por que você não contou no final como é que foi a história do Nicodemos? É porque ele não se converteu mesmo? Você quis deixar só nas entrelinhas? Mas esses diálogos vão acontecendo. E nessas aproximações, algumas quebras de barreira. O capítulo 4, por exemplo, você tem quebra de barreiras sociais. Você tem no capítulo 4 quebra de barreiras culturais. Por exemplo, você tem uma questão político e religiosa que era: os judeus não se dão com os samaritanos. Desde o momento da separação dos reinos, dos filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, os judeus, uma região ficou com o templo construído em Jerusalém, e os samaritanos construíram outra experiência lá no monte. E aí a mulher pergunta para Jesus: onde é que se deve adorar, Senhor? É no monte ou no templo? Aí Jesus diz: mulher, a hora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O vinho da religião é: a gente adora no templo. O vinho da religião é: a gente precisa se reunir para um momento de adoração, o que é encantador. Mas o Evangelho é: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Deus procura para ser seus adoradores. E observa como a adoração tem um enfoque missionário, porque a adoração não é o que eu canto, é também adoração. Adoração é quando, por algum motivo, alguém se lembra de Deus por causa de você. Se alguém se lembrar de Deus por causa da sua vida, do seu testemunho, por causa de um milagre que aconteceu com você, se há algum sinal de Deus por causa da sua existência, você é um ser humano que adora a Deus. Eu estava num lugar onde minha irmã tinha uma casinha de praia, precisava dar uma descansada, eu fui para Taíba. Aí eu estava na Taíba, um dia precisei ir no banco, numa outra cidade, São Gonçalo. Eu entro no banco lá, tiro o meu dinheirinho, pego o carro com a minha esposa. Aí eu percebo uma senhora correndo para pegar o ônibus e perdeu o ônibus. E eu pensei que aquele ônibus ia para Fortaleza. Aí eu parei: se a senhora quiser uma carona, eu não vou para Fortaleza, mas eu acelero o carro aqui até a senhora pegar o ônibus mais adiante. Ela: o senhor faz isso para mim? Eu digo: faço sim, entra aqui. Ela entrou. Quando ela entrou, eu disse: para onde é que a senhora vai? A senhora vai? Eu disse: eu vou para Taíba. Eu disse: não, mas eu vou para Taíba. Então não precisa correr mais atrás do ônibus. Gente, quando eu disse que ia para Taíba, que era o lugar para onde a mulher ia, a mulher começou a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Ela estava numa tensão, não sei se precisava estar com aquela tensão toda, mas ela tinha ido na prefeitura de São Gonçalo para conversar com o prefeito, para ele ceder uma ambulância, porque no dia seguinte a sua filha precisava fazer uma cirurgia melindrosa em Fortaleza, e a garota não podia ser conduzida em qualquer transporte, tinha que ir numa ambulância. E ela achou que, perdendo aquele ônibus, que era o seu último ônibus de deslocamento, ela não ia ter chance mais para ir para casa, e ia perder a oportunidade de levar a criança. E ela começou a falar de Deus: Deus é muito bom, o senhor não sabe, Deus colocou o senhor no meu caminho. Gente, ela falou tanto de Deus que quase que eu me convertia. Uma simples carona sinalizou motivos de glorificação a Deus. Então, quando é que você, em missão, adora a Deus? Quando alguém se lembrar de Deus porque você existe. Só para efeito de comunicação, eu espero que vocês me entendam. E vou dizer um lado positivo e o lado negativo. E quando eu digo espero que vocês me entendam, é exatamente o lado mais negativo. Quando é que um marido adora a Deus? Quando você escuta a mulher dele dizendo assim: Deus é muito bom, olha o homem que Deus colocou na minha vida. O cara é tão legal que ela se lembra de Deus. O que é que seria o contrário da adoração? Seria você um dia ouvir a mulher dizendo assim: meu Deus, onde é que o senhor estava quando esse cara apareceu na minha vida? É só para efeito de comunicação. Ou seja, quando é que a igreja adora a Deus? A igreja adora a Deus quando, no dia que ela for arrebatada, o bairro, a cidade, lamentar porque aquela igreja fez falta. Quando é que a igreja não adora a Deus, no meu entendimento?
É a igreja que no dia que for arrebatado, o vizinho vai dizer glória a Deus. Aleluia. Agora eu posso assistir televisão. Agora eu posso conversar. A igreja adora a Deus, meu querido e minha querida, quando ela é motivo para alguém se lembrar de Deus pela existência dela. Você é um ser humano que adora a Deus. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Mulher, a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esquece essa questão teológica religiosa. É no templo, é em Jerusalém, é batendo palma, é sem bater palma, é dançando, é não dançando. Esquece. Essa questão de bater palma, de dançar, de pular, depende do momento da sua vida. Eu estava aí num congresso desse, tinha um grupo de jovens louvando, cara, e cantando, legal demais, e eu sentado lá no meu cantinho, e a turma vibrando, e vamos ficar em pé, pá. E eu acho que o rapaz, de maneira muito respeitosa, chegou para mim e disse assim: o senhor não estava gostando do nosso louvor não, pastor? Eu digo: estava, cara, louvor muito legal, mas o senhor ficou sentado o tempo todo. Eu fiquei sentado porque depois eu vou ficar em pé sozinho e vocês tudo sentados, então eu fico sentado para saber que eu vou ficar em pé depois. Ele disse: não, mas a última música o senhor não estava gostando não. Eu disse: como assim que eu não estava gostando? A gente começou a cantar, o senhor baixou a cabeça assim, ficou. Eu digo: não, rapaz, eu fico ali meio concentrado, porque eu não faço assim apontamentos, aí eu fico porque eu quero botar as coisas na cabeça, as ideias na cabeça. Mas deixa eu te explicar também, essa música que você estava cantando, é uma música que diz que me dá vontade de pular, me dá vontade de correr, me dá vontade de dançar, e eu estou numa fase da vida que me dá vontade de cochilar, de ficar sentado. Eu já passei essa fase da vida, né? Com isso eu estou aproveitando para nós, os irmãos que já estamos mais cansados, para ter paciência e entender que o outro que está cheio de energia possivelmente está adorando. Como é que a gente sabe se ele está adorando? É porque ele deu mais pulo, porque pulou mais? Não, não. A gente sabe se ele está adorando, se quando ele chegar em casa ele vê uma pilha de louça suja e vai ajudar a mãe dele a lavar a louça. Aí você sabe que ele está adorando. Você sabe que ele está adorando se ele respeita as meninas da igreja. Você sabe que ele está adorando se ele é um filho que ama os pais, que me ama a mãe, que respeita seus irmãos. Você sabe se ele está adorando a Deus, não é pelo jeito que ele canta e porque o culto foi animado. Você sabe porque os amigos dele na universidade, na escola, respeitam-no como uma pessoa de bom testemunho, como uma pessoa muito íntegra. Sabe que ele estava adorando porque ele no ambiente de trabalho é uma pessoa encantadora, no condomínio é uma pessoa que todo mundo do condomínio respeita, e nas horas das aflições, nas horas dos conflitos, em qualquer ambiente social, ele é um pacificador, ela é uma pacificadora, ela é uma pessoa que é chamada para interceder e para orar. Aí você diz: esse é um verdadeiro adorador, que está permanentemente em missão, porque a missão nós fazemos enquanto caminhamos. É o André que conversa com o Felipe, é o Felipe que conversa com o Natanael, é Jesus que está conversando com o Nicodemos. Ou seja, a missão é a ideia de que o Evangelho de tal forma está permeando a sua vida, que você transpira e respira a missão do Evangelho. Você transpira e respira o encantamento que você tem pelo Jesus de Nazaré. Então você não é alguém que sai para evangelizar, você é alguém que vive evangelizando. Não estou dizendo que você é um médico e porque você é médico, aí você tem que parar o seu momento de atendimento para fazer evangelização. Eu conheço um neurologista extraordinário, eu acho que aquele cara é extraordinário, respeitado por todos os seus amigos e amigas de trabalho. Decidiu trabalhar em hospital público simplesmente para atender pessoas sofridas. E eu me lembro uma vez que eu levei uma senhora pobre para ele atender, cheguei: João Mário, por favor, essa senhora aqui. Carlinhos, eu atendo já, mas cara, eu estou aqui, olha aqui. Aí mostrou a maca, um cara com uma bala na testa, indivíduo envolvido com violência, me parecia daquele tipo de bandidão bem perverso. Eu não gosto dessas linguagens, mas não está me vindo outra na cabeça, né? Enquanto todo mundo aparentemente feliz porque o cara se foi, João Mário vinha quase que arrebentado de alma e coração. Carlinhos, eu não consegui resgatar a vida do cara. Nas minhas mãos, cara, eu fiz de tudo, mas não pude fazer nada. Esse é um seguidor do Jesus de Nazaré, gente. Esse é um seguidor do Jesus de Nazaré. Eu tenho um amigo que está entre os 5, talvez entre os 5 atiradores de elite desse país. Ele é do exército. Ele encontrou-se com Jesus de Nazaré. Encontrou-se com o Evangelho. Sabe o que é que aconteceu com esse moço?
e disse: Carlinhos, eu não tenho coragem de usar uma arma, porque eu sei que a minha índole interior, por causa da minha perícia, a minha vontade era ter a oportunidade para dar o tiro no centro da testa de um cara. Como eu sei que essa tentação é grande, eu fugi dela, mas eu fugi por causa do Jesus de Nazaré. Só Jesus, meu querido. Você quer ser transformado? Busca o Jesus de Nazaré. Quer ser um pastor convertido? Busca o Jesus de Nazaré. Quer ser um diácono, uma diaconisa convertida? Busca o Jesus de Nazaré. E acaba com essa história de que porque é pastor é convertido, de porque é padre é convertido, de porque tem uma função na igreja é convertido. Conversa é essa. Esquece isso. Esquece isso. Evangelho é muito mais do que o nosso clube religioso. Evangelho é muito mais do que os nossos ajuntamentos. O Evangelho vai fazer de você um maridão e tanto, que ama, que abraça, que perdoa, sensual, abençoador para valer. Que a esposa vai querer ter você o tempo todo, não vai ficar querendo... Tem gente perguntando: pastor Carlinhos, e a Dinha não fica reclamando que você viaja? Eu, graças a Deus que ainda reclama. Um dia que ela deixar de reclamar, eu vou me preocupar. Então eu quero ser esse marido que quando viaja a mulher reclama. Não quero ser o marido que quando chega em casa... perturbação. Ser um seguidor de Jesus, meu querido, quando você chegar em casa, o pessoal tem que se encantar. Ser uma seguidora do Jesus de Nazaré, quando chegou em casa, todo mundo tem que ficar feliz. Você quer fazer missão? Levando o quê? Replicando o quê? Socializando o quê? Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Os amou até o fim. E aí a missão, no capítulo 17, que é chamado de oração sacerdotal de Jesus, que eu gosto de chamar também de relatório final da vida. Pai, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti. Então deixa eu dar uma notícia ruim para você. E assim, ruim porque a gente não gosta de sofrimento e morte, né? Então deixa eu dar uma notícia que é chata para a gente. Quem foi que disse que vir para o Evangelho é para ter vida boa, legal, próspera e não sei o que mais? Quer ter vida próspera, cara? Nesse país, principalmente, tem vários caminhos que você pode seguir, inclusive caminhos honestos. Agora, Jesus não chamou para isso, não. É tanto que ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Porque cruz hoje é símbolo religioso, na época era cadeira elétrica. Então tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Vocês vão ser levados aos tribunais, vocês serão julgados, vocês serão perseguidos. Felizes quando por minha causa mentindo, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim fizeram com os irmãos históricos de vocês, assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Eu estava numa dessas cidades, não sei onde é que era exatamente, hospedado numa casa de família. Eu não estou dizendo que eu sou profeta, mas a gente estava assim à mesa, e a senhora disse: ah, pastor Carlinhos, que honra, a gente está hospedando um profeta. Aí disse: puxa vida, se eu sou profeta, eu começo a ficar preocupado com vocês. Não, por quê? Não, porque a Bíblia diz que quem hospeda um profeta, recebe galardão de profeta. Ela: pois é, aí está a benção. Eu digo: não, aí está o problema. Galardão de profeta, minha querida, é chibatada e cadeia. Você quer seguir Jesus? Você pode ser um Estevão da vida, que foi apedrejado. Você quer seguir Jesus? Você tem alguns caminhos não muito bons. Capítulo 11 de Hebreus, você já viu como é que fala? Fala daqueles que fizeram proezas por causa da fé, mas vai até o final do capítulo. Alguns foram cerrados pelo meu por causa da sua fé. Algumas mães não receberam seus filhos de volta por causa da sua fé. Alguns viveram em lugares que não gostariam de viver. Alguns viveram pelo deserto por causa da sua fé. Agora, o que é que esse texto diz sobre estas últimas pessoas, homens e mulheres, que o mundo não merecia possuí-los e possuí-las? O mundo não era digno de tê-los e tê-las. Então, quando nós estamos falando de propagação do Evangelho, nós estamos falando de pessoas que topam a beleza que nós assistimos hoje à noite aqui. Aliás, por mim, a gente ficaria com aquelas crianças cantando aqui o tempo todo e eu sentado ali, porque de crianças ainda mamantes, de crianças pequeninas como aqui estavam, que Deus suscita perfeito louvor. E Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Aliás, eu estava cochichando ali com o meu amigão, dizendo o seguinte: cara, eu estou preocupado, as crianças vão para lá e Jesus vai com elas, ó. E Jesus só fica com a gente se nós nos tornarmos como criança.
Porque quem não se tornar como criança, de modo algum pode herdar o reino dos céus. Desculpa um parêntese rápido sobre isso, e por favor não toma isso como doutrina. Mas pensa num pastor que não fica com a consciência tranquila de celebrar ceia para adultos sem que as crianças participem. Eu falando isso uma vez para um grupo de pastores, ele disse assim, mas a Bíblia diz que o ser humano tem que examinar-se a si mesmo, e a criança não tem... Não, a criança não precisa se examinar, que ela já está no ponto. O adulto precisa se examinar para ver se ele ficou igual à criança. Aí quando ele se tornar como criança, ele pode. Mas a nossa religiosidade racionalista, e no nosso caso nós somos racionais, a nossa racionalidade não permite que a criança que ainda não alcançou esse paradigma da racionalidade possa participar com o paradigma da santidade. Porque se olhar para nós aqui, as crianças, pelo menos no que diz respeito à minha história, eu tenho certeza que eu sozinho tenho mais acúmulo de pecados do que todas aquelas crianças juntas. Então qual é o paradigma? Razão pela qual o Evangelho de João está nos dizendo uma outra coisa extraordinária. Cuidado com a crença de que o sacerdote agrega valor aos objetos. É o primeiro vinho, que é encantador. Mas no Evangelho, os objetos são instrumentos pedagógicos para a informação de verdades profundas. Por isso que o Judas pode molhar o pão no vinho de Jesus, porque o que Jesus está fazendo é dizendo ao Judas que ele, Jesus, não mudou. E que o espaço continua aberto para ele. E que se o Judas quiser dar fim à vida, é por conta dele e não por causa do Jesus de Nazaré. É decisão do Judas. Indo para a conclusão, o encontro de Jesus com a samaritana, que é um ato missionário, é o encontro onde Jesus quebra esquemas sociais, estruturas culturais. O homem não podia conversar com a mulher e Jesus está dialogando com a senhora à beira de um poço. E ficou sozinho com a senhora. Isso era uma profanação, um desrespeito. Não podia ter contato entre samaritanos e judeus. E Jesus, sendo judeu, vai dialogar com aquela senhora. Mulher de uma vida complicadíssima. 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Possivelmente ela teve 5 casamentos, como o divórcio era uma coisa muito comum naquele contexto, e quem decidia sobre o divórcio não era o homem, não era a mulher, o homem. Provavelmente aquela mulher foi rejeitada em 5 casamentos, objeto de cama e mesa e jogado fora assim. E agora ela encontra-se com um cidadão que não a trata como objeto de cama e mesa, respeita a sua dignidade, conversa sobre a sua história de vida, não faz nenhum tipo de julgamento e censura, acolhe a beleza daquela senhora, responde às suas perguntas teológicas, lhe batiza de muita verdade, mexe com a alma e o coração, resgata a dignidade de tal maneira que ela sai do seu anonimato e vai conversar com seus amigos e amigas da província de Sicá, dizendo: eu encontrei com um moço aqui, será que ele é o Messias? Eu estou desconfiando que o homem é o Messias, venho aqui para ouvi-lo. Falou sobre ele. Eu percebi que ele é mais do que um profeta e estou achando que ele é o Messias. Todo mundo vem e diz: mulher, já não é mais pelo que você falou para a gente, mas porque nós vimos e nós percebemos que ele é de fato o Filho de Deus. Uma história que você pode contar para a vizinha, um papo que você pode bater com um amigo. É uma chance de aproximação e de fala. Não tem muitos dias eu fui para uma cidade, fui falar para pastores, e aí eu fui informado assim: ó, você vai chegar na cidade, um senhor vai lhe buscar, você vai para a casa dele, vai tomar um cafezinho lá e tal, porque o local do encontro é tão perto que nós preferimos a casa dele, e aí depois você vai para o encontro. Foi. No caminho ele foi me preparando para o ambiente: ó, o senhor fica tranquilo, o senhor vai ser recebido lá em casa, está tudo legal, mas o meu sogro é um homem assim muito turrão, e ele não gosta de crente. Sou casado com a filha dele, já tem mais de 30 anos, então se ele for agressivo com o senhor, só queria que o senhor entendesse e tal. Eu digo: não, tranquilo, cara, sem problema. Aí disse: agora engraçado, ontem eu estava lá na televisão, ouvindo lá um vídeo seu, e ele disse: que velhinho interessante, rapaz, não sei o que e tal. Então tem essa... Eu digo: que legal, cara. Cheguei, ele sabia que ia chegar um pastor na casa. Eu acho que a família, para me proteger, me levou logo para a cozinha. Ele estava na sala. Boa noite. Ele: boa noite. Tudo legal com o senhor? Passei, sentei lá na sala, na cozinha, fiz o lanche.
Aí eu disse, eu posso ir bater um papo lá? Vá, mas... Ei, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que está a vida? Legal. O senhor é daqui mesmo? Não, eu sou da zona rural, estou fazendo um tratamento, vim aqui para casa do meu genro, minha filha, estão me recebendo muito bem. Ah, o senhor é da zona rural? Não sei o quê. E o que é que você faz na zona rural? Aí ele foi falar de gado, né? Eu sou louco por animal, né? E ele criava umas vaquinhas girolanda, quantos litros? Comecei a conversar sobre gado, e ele começou a conversar sobre as vacas. Aí, num dado momento, sem nenhuma razão plausível, a gente falando sobre gado, pois é, e um dia lá, um bezerro com os cascos sujos de fezes, entrou onde a vaca estava comendo, quando eu olhei, estava a comida da vaca suja, a vaca não queria mais comer, peguei o bezerro, dei um murro na cabeça do bezerro e matei o bezerro do murro que eu dei nele. Eu fiquei em silêncio, ele ficou também. Aí ele disse, interessante, eu conto para todo mundo essa história, para dizer que eu sou um cara forte. Eu contei para o senhor não sabe como eu estou assim, todo envergonhado, com vontade de pedir perdão a Deus. Aí ele usou assim uma expressão tão interessante, se aquele bezerrinho tivesse entendimento, eu ia pedir perdão a ele também. O senhor não sabe como isso está mexendo com o meu coração como nunca. Eu digo, que interessante. Não disse nada. O genro dele passa e disse, você está indo para o culto? Aí ele disse, estou. Avisa lá o pessoal que o seu sogro é um crente a partir de hoje. Gente, eu não falei de Jesus, não perguntei se o cara queria Jesus. Visitei esse senhor há poucos dias. Sorriso. Vida diferente. Pode observar que Jesus com a mulher samaritana pergunta, você tem água aí, você pode me dar de beber? Você já viu como é que Jesus faz com o cego? Que queres que eu te faça? Que pergunta aparentemente mais óbvia. Claro que naquela época não tinha INSS, né? Mas o cego poderia dizer assim, eu vou bem perder meu INSS se eu ficar curado, né? Ou seja, o cara tinha cegueira e fazia da sua enfermidade uma forma de ganhar dinheiro. Então a pergunta de Jesus não é tão óbvia como a gente pensa. O cara podia dizer, não, eu quero ficar assim, senão eu vou deixar de ganhar pão, porque isso aqui é um motivo para ganhar pão. Isso é muito comum em algumas culturas, na cultura egípcia, por exemplo. Em algumas culturas isso é muito comum, de você, quanto mais sofre, mais chance você tem de fazer dinheiro com o seu sofrimento. Então a pergunta não é tão óbvia. E claro, nesse caso Jesus pergunta, né? Jesus pergunta porque o cego está gritando. Mas tem outra ocasião que o cego não está gritando, o cego está calado. E Jesus percebe na sua missão e na sua vocação que o problema daquele moço não é a cegueira, é a inércia. É tanto que Jesus não fala, se aproxima, cospe no chão, faz uma gororoba, um lodo, é o eufemismo do texto, dizer que é um lodo, mas é uma sujeira anti-higiênica, por mais santo que seja Jesus, mas aí faz aquele negócio e só consegue passar no olhinho do rapaz que o cara era cego. Esse é um texto que eu quero que eles me expliquem também. Porque eu acho que Jesus passou, não aquele curso, não porque era sagrado, porque ele diz assim, agora vá se lavar no tanque e apresente-se ao sacerdote. Não disse que o rapaz ficou curado, não. E eu presumo que até então o rapaz não sabia o que é aquele negócio que passou no olho dele, não. Alguém cochichou, foi cuspe, cara. Ele foi rapidinho, né? O que é que eu estou querendo dizer para você? Cuidado, porque em missão, eu presumo que a gente não sente assim, 3 pontinhos, 7 pontinhos que você... Não, é uma abertura de espaço. É o André de novo, é o Felipe, é o Natanael, são diálogos totalmente diferentes. É Jesus e a samaritana, é Jesus e Nicodemos. Vai observando os textos. O que é importante nessa história da missão é que você seja uma pessoa invadida pelo Espírito Santo e tenha a capacidade de impregnar na mente e no coração dos outros as verdades a respeito da salvação. O que é importante é, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O mais relevante, meu querido e minha querida, é que você seja uma presença de Deus ambulante na história da sua geração. O mais importante é que você seja um Jesus Cristo Júnior. O mais importante é que você seja uma Jesus Cristo Júnior. Eu quero lhe animar a sair hoje à noite aqui desse lugar,
decidido e decidida a seguir o Jesus de Nazaré. Não estou lhe animando a desrespeitar ninguém, mas se você estiver numa igreja que o pessoal não está seguindo Jesus de Nazaré direito, não deixa a igreja não. Vá ser missionário lá dentro para ver se melhora o pessoal, mas seja um seguidor do Jesus de Nazaré. E lhe animo a não obedecer a ninguém, se por acaso aquilo que ele lhe orientar e mandar você fazer for contra o Jesus de Nazaré. Meu amigão Agra é um capitão da polícia lá do estado do Ceará, e ele se converteu lá na nossa comunidade. Aí a gente foi batizar o capitão Agra na casa do coronel Walton Borges, que é um outro que se converteu lá na nossa comunidade. É legal isso, porque eu sou amigo de coronel, de capitão e de bandido lá do outro lado. É muito legal, cara. Dizem, eu não estou, né? Mas dizem que o equilíbrio é você transitar nos extremos, né? Não é ficar num ponto neutro. E aí, lá se vai o dia do capitão Agra, ele está de bata, lá todo para se batizar. Aí eu tive um sentimento, botei a mão no ombro dele. Cara, que engraçado, estou com um sentimento doido aqui, rapaz. Todo mundo eu quero batizar aqui mesmo, nessa piscina. Mas, cara, eu sabia que ele era professor da academia de cadetes, da academia de Gafacó, lá em Fortaleza. Cara, eu estou com vontade de te batizar, você fardado, em frente à academia, mas queria te batizar com lama, jogando lama na tua farda, no teu cap e tal. Que é isso, pastor? Eu digo, era, cara. Era uma maneira de dizer aos teus amigos, aqueles que mandam em você, que agora você tem um Senhor que se chama Jesus Cristo, que é maior do que eles. Que se porventura algum dia eles derem a você uma ordem que vá para além dos princípios, dos valores e dos mandamentos do Jesus de Nazaré, você não vai obedecê-los e vai considerar a sua farda como lama, porque agora você tem uma outra vestimenta, você está revestido de uma outra vestimenta mais interessante do que qualquer vestimenta mundana. Isso é dito para um militar, como eu digo para os pastores, cuidado para o seu paletó não ser mais importante do que a beleza e os sinais do Evangelho do Jesus de Nazaré. Eu estava num congresso desses por aí, e o pessoal referindo-se a uma denominação, disse assim, pastor Carlinhos, o que é que o senhor acha da mulher falar? Como assim? A mulher falar, a mulher pregar, eu digo assim, como assim? Ela pode ensinar numa escola dominical? Pode. Ela pode ensinar nos filhos em casa? Pode. Ela pode ensinar para um grupo de pessoas na igreja? Pode. E qual é a pergunta? Não, se ela pode falar no púlpito. Eu digo, não, se ela pode em todo lugar, não pode no púlpito, tira o púlpito. Simples. Tira o púlpito. O que eu estou dizendo com isso? Que aparentemente pode parecer simples, mas nós vamos criando maquetes, nós vamos criando matrizes, nós vamos criando imagens e sacralizando as imagens e as matrizes da nossa religião, chamamos isso de evangelho e atribuímos isso a mandamento de Jesus, e quando você vai ler nas Escrituras, não diz nada sobre o Jesus de Nazaré. Quero lhe animar a ler o Evangelho de João, principalmente. Quero lhe animar a ler Lucas, quero lhe animar a ler os conflitos de Jesus em Marcos, e quero lhe animar, acima de tudo, lendo esses evangelhos, a assumir esse segmento do Jesus de Nazaré. Eu não sigo direito ainda, mas eu tenho sido cativado pelo Espírito Santo e estou fazendo o possível para responder a esse chamado e a essa vocação. E aí eu peço a sua oração para que Deus possa me ajudar a ser de fato um seguidor do Jesus de Nazaré. E aí, sendo seguidor do Jesus de Nazaré, não tem jeito, meu querido e minha querida, você vai transpirar e respirar a vida de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a todas.